aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará
gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus... Meus amados irmãos, eu saúdo a todos, no nome de Jesus. Nós vamos iniciar o culto, orando ao nosso Deus, culto de doutrina. Nós estaremos orando nesse instante e pedindo a bênção do Senhor pela nossa reunião. Orando com os que já estão aqui, pedindo a bênção pelos que estão se dirigindo até aqui, e você que nos acompanha nas suas casas, através da internet, ora conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te damos graças, meu Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para celebrar o teu nome, para te adorar, meu Deus, e bendizer na beleza da tua santidade. Senhor, abençoa cada irmão que chegou até aqui, Senhor, com o propósito de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, nós queremos
ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Abençoa os que já estão aqui, Senhor, também os que estão se dirigindo nesse momento, Pai, à casa do Senhor, os que estão em suas casas ou em qualquer outro lugar e que nos acompanham, Senhor. Deus amado, estende a Tua mão, Senhor, visita cada irmão, cada irmã, visita, Senhor, cada lar, cada família. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção pela nossa reunião nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos cantar e louvar o nome do nosso Deus. O grupo varonil tem a oportunidade de cantar os hinos congregacionais. E em seguida o presbítero Arcanjo vai fazer a leitura da palavra. O mesmo estará orando, agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra dessa noite. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. A 2000 na harpa cristã de número 26 e 169. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bel ar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém.
Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Do juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Saúdo a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler na palavra do Senhor, Salmo de número 37. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Teu caminho ao Senhor, e nele tudo fará. O caminhão aqui é entregar tudo, né? Salmo 37, a partir do versículo 1. Versículo 1 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão como a verdura. Confie no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não tenha indígenas por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. Vamos orar. Pai, damos graça pela palavra, damos graça porque ela nos orienta, nos consola, nos conforta. Ó Pai, damos graça por todas as bênçãos, pelas maravilhas que tem operado. Damos graça também por estarmos aqui mais uma vez para cultuar o Teu nome. Usa nessa noite o pregador que irá ministrar a Tua palavra. Fala também através dos louvores, ó Pai, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós adoramos porque o Senhor é na beleza da sua santidade, ó Pai, porque santo, santo, santo é o Senhor. Estamos aqui, Pai, gratos por tudo, por livramento, pelas bênçãos de saúde, as bênçãos de paz, por ter chegado até aqui mais uma noite para Te adorar. Receba nosso culto nessa noite, meu Deus. Pedimos pelos que não puderam vir, os que se encontram enfermos. Ó Pai, desperta os que são negligentes. Fala aos corações de cada um. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e damos graças. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar na presença do Senhor, ouvindo agora os irmãos que estarão entoando o seu louvor e adoração ao nosso Deus, começando com o grupo Vozes de Júbilo. Vozes de Júbilo vai cantar. Em seguida, o Cairós também vai celebrar o nome do nosso Deus. E depois do Cairós, irmão Segundo Melo, com a oportunidade de louvar o nome do Senhor nosso Deus. Nós saudamos a amada igreja no nome santo do Senhor Jesus. Amém? O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu
eu fizer será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. 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 Amém. Vamos, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tua graça já posso sentir, teu poder me faz querer ficar em tua presença, em tua presença. Nada é melhor que te sentir e poder o teu nome proclamar em tua presença, em tua presença. Meu coração contrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, pra que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz.
canções que te faça saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Nada é melhor do que ti. Nada é melhor do que a presença do Senhor em nossas vidas. E por isso, nós estamos alegres, pois grandes coisas Ele tem feito. Amém. Eu cumprimento a amada igreja no nome de Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, digno, toda honra, toda glória, todo louvor. Você medite na letra deste hino que eu vou entoar agora, para a honra e glória do meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Muitas vezes nos teus dias falta água e falta o pão. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Falta às vezes uma casa para tua habitação. Só não vai faltar Jesus
não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Louvado e engrandecido o nome do Deus vivo que está em nosso meio. Aleluia. E a família te despreza ou te faz separação, só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Falta às vezes aquele amigo que ajudaste na aflição, só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Aleluia. Eita Jesus, porque ele sabe que nós somos filhos da graça, né? Então Ele está sempre ao nosso lado. Ele diz: no deitar e no levantar estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir o grupo Cedro, também participando, louvando o nome do nosso Deus. Em seguida, o irmão Moura também vai cantar um hino de louvor. E depois de Moura, o irmão Juraci vai cantar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Nós saudamos a amada igreja no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mestre, vento baixo meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar,
Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Senhor. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o irmão Moura. Enquanto ele canta, a igreja contribui com a sua oferta. E lembrando aos irmãos que tem aí o QR Code, cada banco tem, né? O QR Code você pode acessar e pode contribuir. Vai direto para a conta do nosso tesoureiro, presbítero Ginaldo Andrade, ok? Se você não tem aí no banco, tem dois aqui na mesa, aqui no púlpito à sua disposição, ok? Amém. Eu também tenho o prazer de saudar os irmãos e amigos, em nome de Jesus. É motivo de alegria, estamos juntos mais uma vez, para cultuar e bem dizer o nome do Senhor. Vamos adorar, é motivos de adorar. Glórias a Deus. Tenho uma palavra para você, não desanime.
você pediu a Deus já está vindo. Nesse dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Agora, igreja, é motivo de adorar. Deus está neste lugar, presente. Glórias a Deus, o Senhor é exaltado para todo sempre. Aleluia. Agora, igreja. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, como mudou o meu. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu creio. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Toda essa luta que um dia vai passar. Em nome de Jesus. Aqui eu já agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus.
Cumprimento a igreja no nome do Senhor Jesus. Quero aqui, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade. E também agradecer a Deus por Deus ter me dado vitória diante de algumas situações, né, que eu passei, né? Mas o Senhor me deu vitória e estou aqui para contar o hino da vitória, né? Glória a Deus, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Ele conhece esse louvor, né? Muito conhecido. Muitos não entendem quantos são provados, ficam desesperados sem saber o que fazer. Mas não te preocupes, Jesus hoje te diz assim: no Calvário derramou-se sangue puro por ti. Vocês comigo? No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, o que há? Há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus. A igreja, no sangue. No sangue de Jesus, há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus. Nunca tenha medo de servir a Cristo, sempre terás vitórias pelo sangue do Cordeiro. Ele é a esperança dos remidos, triunfantes. No Calvário derramou-se sangue puro por ti. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus. Amém. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a ministração da palavra. O presbítero Tiago Santiago tem a oportunidade de trazer a ministração da palavra. Eu vou convidar, depois que ele fizer a leitura, o diácono Raimundo Nonato, para fazer uma oração e, em seguida, o presbítero
retorna para ministrar a palavra. Depois de Tiago, o pastor Davi finaliza a reunião, no nome de Jesus. Eu agradeço a toda a igreja no nome de Jesus. Eu trago a minha saudação, amada igreja, aos irmãos, aos amigos, aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? Quem pudesse colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, depois do 14 ao 15. Atos 8, amém? Diz assim a palavra, só para que os irmãos entendam, vai iniciar aí logo após a morte de Estevão, né, apedrejado. Aí inicia o versículo 1 dizendo: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Oremos. Bendito Deus, Pai eterno, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por tudo quanto já ouvimos neste lugar, Senhor, pelos louvores, meu Pai. Nós te agradecemos, Pai, por estar neste lugar, Senhor. E agora, Pai, que estamos diante da Tua mensagem, da Tua palavra santa, queremos te pedir, Senhor, pelo Teu servo Tiago, que o Senhor venha, Pai querido, colocar no coração dele tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, Senhor. Abençoa o restante desse trabalho, Senhor, porque é para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua adoração. No nome de Jesus, nós te oramos, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, no domingo passado, foi o 7 de setembro, e nós não tivemos a lição da escola bíblica. E ficou para a gente hoje trazer uma palavra acerca dessa lição, que é a lição número 10. Quem tem a revista, eu sei que os irmãos não trouxeram, mas o tema é a expansão da igreja. Seria o estudo do domingo, que a gente não fez por causa do café, e obviamente não vai ter como a gente explanar ponto a ponto aqui da revista, né? Porque é diferente da gente trazer uma palavra aqui, uma meditação em pouco tempo. Mas nós vamos tentar de forma resumida entender o que a lição traz
como ensinamento, como doutrina, né, para os nossos corações e para a aplicação individual e da igreja como um todo. Nós lemos o texto aí e ficou bem claro para nós que a igreja ela passou a enfrentar uma perseguição. Se a gente voltar na revista, lá nas primeiras lições, nós vimos que a igreja usa a nomenclatura, a revista usa a nomenclatura que ela nasceu em Jerusalém, né, ou foi inaugurada, enfim. A nomenclatura não importa tanto, mas em forma de organização a igreja se construiu ali em Jerusalém e ela passou a crescer, né, se expandir, vivendo milagres, né, a comunhão entre os irmãos. Nós conhecemos o texto lá de Atos, no início de Atos, e a igreja foi se expandindo, né, pelo território de Jerusalém. Mas o plano de Deus não era que ela ficasse ali, não era que ela tivesse fosse restrita àquele território. Jesus já havia dito aos apóstolos que a igreja iria até os confins da terra, né? Então o plano seria esse, que a igreja se expandisse e chegasse aos confins da terra, como de fato chegou. Esse era o propósito. E só que às vezes nós não entendemos a forma que Deus escolhe de agir em determinadas situações. Talvez se nós traçássemos aqui um plano de fazer algum projeto, alguma obra, dificilmente ou impossivelmente nós iríamos colocar barreiras para nós mesmos superar, né? Nós iríamos tentar facilitar as coisas, mas Deus faz de uma forma tremenda que nós não entendemos, mas que nós também não podemos questionar a Ele o porquê. E a forma que Deus escolheu de expandir a igreja foi através da perseguição. Através da perseguição. E aí a gente começa a ler aqui, a gente vem lendo em Atos 7, que Estevão é apedrejado. Estevão era um diácono da igreja. E a partir daquele dia, a partir do dia da morte de Estevão, que é o que diz o texto aqui, houve uma grande perseguição, iniciou-se uma grande perseguição na igreja, né? Talvez aos olhos humanos, essa perseguição que se iniciou já com a morte de um diácono, né? Morreu apedrejado e aí se dispersou, os irmãos se dispersaram. Aos olhos humanos aquilo ali seria o fim da igreja, seria o final da igreja, porque quando você tem um motim, uma rebelião, uma revolta, que as autoridades policiais chegam, o que é que eles tentam fazer primeiramente? Dispersar, espalhar, para acabar o motim, acabar a revolução daquele movimento que esteja acontecendo. E aqui a dispersão, ela aconteceu, né? Com a morte de um diácono, passou-se uma perseguição e os irmãos se dispersaram, saíram, né? Sem rumo, talvez. E aos olhos humanos isso poderia parecer o final da igreja, mas aos olhos de Deus, glória a Deus, aleluia, isso era uma estratégia missionária, era uma estratégia que Deus, um plano que Deus traçou, e essa era a estratégia. O diabo talvez até pensou que estava vencendo, ganhei essa batalha, olha só, coitado, não sabia de nada, bispo. Ganhei, se dispersaram, acabou o movimento. Estava só iniciando, estava terminando uma fase para iniciar outra fase. Então nós não entendemos a forma que Deus trabalha, mas é maravilhoso e nós devemos confiar. E aí o texto inicia dizendo, nós podemos ler os 3 primeiros versículos novamente. Começa dizendo o seguinte, interessante a figura que o texto traz aqui, né? Se nós voltarmos um pouquinho, diz que lá aos pés, Estevão foi apedrejado aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem chamado Saulo estava ali, vendo Estevão ser apedrejado. E já no versículo 1 do capítulo 8, que nós lemos, inicia dizendo, e também Saulo consentiu com a morte dele. Além de estar lá, ele autorizou. Ele era um da sinagoga, dos da sinagoga, dos fariseus, e era um dos perseguidores,
né, dos cristãos. E ele autorizou a morte de Estevão. O nome dele aparece pelo menos 3 vezes aqui. Diz que ele estava lá, Estevão foi apedrejado aos seus pés. Diz que ele consentiu, ou seja, deu o aval. E lá no versículo 3 diz que ele, Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas, olha só, invadia as casas mesmo, e arrastava homens e mulheres. Era impiedoso. Não era só os homens não, levava as mulheres também e colocava na prisão. Então, inicia o texto da perseguição com essa figura de Saulo, que depois seria totalmente transformado numa ferramenta de expansão missionária. Olha o contraste da coisa, como Deus faz. Ele vira mesmo a chave, né, no 360 graus, de perseguidor a instrumento missionário para a expansão da obra. Então o texto inicia: e também Saulo consentiu com a morte dele, e fez-se naquele dia, olha só, no dia da morte de Estevão, foi naquele exato dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Israel era dividido, uma parte Judéia e Samaria, então se espalharam por esses territórios, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aí eu fui tentar, hoje à tarde eu lendo, entender por que eles ficaram, os apóstolos, né? Se dispersou-se os irmãos e os apóstolos ficaram. Porque, meu querido, eu entendi o seguinte, que os apóstolos não podiam correr, eles eram os líderes da igreja. Se eles fugissem, se dispersassem naquele momento, aí sim, a igreja iria ter um baque grande, né? E poderia realmente dificultar. Claro que não iria acabar, mas iria dificultar. Então eles ficaram para enfrentar a perseguição, como líderes, como homens corajosos, cheios do Espírito Santo, como estavam, ficaram para enfrentar, né? Então eles ficaram em Jerusalém e o restante se dispersou. Aí vem o versículo 2, que diz: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Parece meio desconexo, né? Começa falando da perseguição e aí volta para Estevão, volta para falar do enterro de Estevão. E aqui ele diz que uns varões piedosos, eu entendo que não eram nem irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque se você pegar lá o Talmud judaico, ele diz que quem era apedrejado era considerado criminoso, um assassino, um bandido. E não tinha nem enterro. Ninguém podia fazer enterro, chorar, não, porque era uma pessoa ruim. Mas a sociedade aqui, no caso, sabia quem era Estevão. Sabia quem Estevão era. Homem bondoso da igreja, né? Um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo. Alguém que refletia nas suas atitudes e no seu convívio a glória de Deus. Então todo mundo sabia, ao ponto de pessoas que talvez não fossem nem cristãos fazerem o seu sepultamento e fazerem sobre ele grande pranto. Então o povo sentiu a morte de Estevão. O povo sentiu a morte de Estevão. E por que Lucas faz questão de colocar isso aqui? Para que a gente possa entender que a igreja vive o luto. A igreja vive o luto. Nós que perdemos entes queridos, muitas vezes, e às vezes a gente chega para dar um consolo à pessoa e não sabe o que dizer, e apenas fica dizendo: não chore, ele está num lugar melhor, ele está no céu. Às vezes a gente tenta argumentar dessa forma. Mas quem está sentindo o luto, está passando pelo luto, sabe disso. Sabe que o seu ente querido, se morreu em Cristo, vai para o céu. Mas o luto é vivido, não tem como. Uns enfrentam de forma mais suave, outros de forma mais pesada, né? Mas o luto, ele é vivido. Então, com Estevão, foi diferente dos outros assassinos da época, que foram mortos, apedrejados também,
mas que não tiveram nem direito, a sociedade nem entrou em luto. Com Estevão foi diferente, porque era um servo de Deus, era alguém que a sociedade tinha um apreço, foi diferente. Então a igreja, ela vive o luto. Agora, a igreja viveu o luto, mas não se desespera. Glória a Deus por isso. Não se desespera, porque sabe o final, sabe que o fechar os olhos aqui na terra é a abertura dos olhos na glória. Então a igreja não se desespera, né? Eu recentemente, né, há 1 ano e pouco, passei por um luto de ter 2 entes familiares, né, que morreram praticamente no mesmo dia. E a gente teve que enfrentar isso. E às vezes é pesado a gente enfrentar esse luto, né? Mas nós, como igreja, nós entendemos que são coisas que nós devemos passar. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa que tem luto do que uma que tem festa. Por quê? Porque na casa que tem luto é onde nós refletimos sobre a vida, é onde nós refletimos sobre a brevidade da vida. É lá no luto onde nós refletimos sobre isso. E quantos e quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que encontraram a Deus, que tiveram um encontro com Jesus Cristo na dor, às vezes no luto de um ente querido, na enfermidade, no sofrimento. Então Deus usa também o luto para que a gente faça essa reflexão, e a igreja passa por isso. Então Lucas registra aqui, né, que varões piedosos foram enterrar Estevão, e tinha grande pranto no dia do enterro de Estevão. E aí no versículo 3, continuando, diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Queridos, muitas vezes aquilo que parece um problema na nossa vida, né, parece uma dificuldade, às vezes Deus está usando aquilo como uma forma de expansão espiritual nossa, né? Para que a gente possa entender. Às vezes nós não entendemos o propósito, é claro, mas nós devemos aceitar, porque na dificuldade às vezes vem a bonança. Parece contraditório, mas eu trago um exemplo prático. A pandemia foi difícil para todos nós, para todo mundo foi difícil, mas você sabia que teve gente que enricou na pandemia? Ficou milionário? Sabia? Teve gente que foi botado para fora do emprego, pastor Reginaldo, né? Teve a rescisão do contrato de trabalho, e aí foi para casa fazer doce, fazer alguma coisa, e hoje tem um grande negócio. Alguém que às vezes estava passando por uma dificuldade financeira enorme, hoje está esbanjando dinheiro. Então Deus abre portas até no ambiente improvável. Até onde parece dificuldade, aquilo pode ser Deus preparando um território, um plano, uma porta para a sua vida. Então nós não entendemos, mas devemos aceitar como Deus trabalha. Então a igreja, o primeiro tópico da revista é a igreja diante da perseguição, que foi esses 3 primeiros versículos que nós trazemos, né? Que essa perseguição, na verdade, foi um instrumento, né, essa perseguição foi um instrumento para a expansão da igreja. O segundo tópico que a revista traz é que a igreja que evangeliza, a igreja que evangeliza. Os dispersos, esses que foram dispersos, os irmãos, eles não ficaram calados, né? Eles não só saíram de Jerusalém por sair porque estavam sendo perseguidos, não. Eles foram anunciar a palavra por onde eles passavam. Por onde passavam, anunciavam a palavra. Então, a igreja de Jesus, a igreja de Deus, é a igreja que evangeliza. Filipe, diz o texto, Atos 8, no versículo 4, diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam
e viam os sinais que ele fazia. Esse Filipe aqui não é o Filipe apóstolo, é outro diácono. E eu estava dizendo ali ao diácono, os diáconos aqui eram arrochados. Um já tinha sido apedrejado, né? Não negou a Jesus de jeito nenhum. O outro aqui, quando se espalhou a igreja, viu, diácono Adriano? Foi pregar lá em Samaria. Teve medo não. E aí um dia Ednilson, eu cheguei ali, Ednilson disse: graça e paz, diácono parecido com presbítero. Eu era diácono, né? Eu disse: mas por que você está dizendo isso? Não, porque você prega, então o diácono não pode pregar não. Enfim. Mas aqui era outro diácono, né? Esse Filipe aqui. E ele, quando houve a perseguição, ele desceu para Samaria, né? Foi para Samaria. E é interessante que vocês sabem que existia um conflito entre os judeus e samaritanos, né? Existia aí um preconceito, uma rixa entre judeus e samaritanos. Mas Filipe foi para Samaria, né? Um povo desprezado pelos judeus. E quando chegou lá, a Bíblia diz que ele pregou o nome de Jesus Cristo. Ele pregou a Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu quando Filipe pregou? O texto diz: houve milagres, libertações, curas, né? E por fim o texto diz que toda a cidade inteira foi tomada por grande alegria. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós podemos ver um outro contraste, né? Lá em Jerusalém, a igreja estava em luto, ainda em luto por causa de Estevão, né? Os irmãos ainda tristes, né? Mas não abatidos, claro, mas estavam lá com medo ainda da perseguição que tinha se iniciado. E aqui em Samaria estava tendo era festa, grande alegria, porque os irmãos estavam aceitando a Jesus. Um contraste aí. Isso nos mostra que aonde a palavra chega, aonde o nome de Jesus Cristo chega, a alegria chega junto. A tristeza bate, né, e vai embora. Glória a Deus por isso. Então, quando a igreja decide sair, meus irmãos, das quatro paredes, quando ela decide sair para fora, nós pregamos o nome de Jesus, né, em lugares às vezes até esquecidos, onde ninguém quer ir, como Filipe procurou logo Samaria, que era um lugar que ele podia enfrentar conflito, mas é um lugar que nós devemos ir. Lugares esquecidos, lugares que os outros não querem ir, é onde o nome de Jesus Cristo tem que chegar, né? Então a alegria, ela invade os lares, invade a comunidade. A cidade, ela recebe a palavra de Deus e ela é transformada, como nós vemos também lá no endemoniado gadareno, que quando foi salvo, liberto, passou a pregar pelas cidades, pela Decápolis, que eram 10 cidades que havia próximo, o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu lembrei, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de um dia, de um 13 de dezembro, pastor, que quando terminou o 13 de dezembro, o culto, aí eu fui para uma lanchonete aqui, próximo, e o dono da lanchonete, ele fazia as entregas. Então ele saiu fazendo as entregas, a gente estava lá comendo, e aí ele voltou. Quando ele voltou, ele diz: olha, quem falar mal dos crentes, eu tenho raiva. Eu disse: por quê, homem? Ele disse: eu saí agora, olha, todas as lanchonetes da cidade estão lotadas de crente comendo, lanchando, não tem uma zoada, não tem uma novela, dando lucro aos comerciantes, tudinho da cidade, porque tinha terminado o 13 de dezembro. Aí quem é que fala mal de um povo desse, rapaz? Eu digo: eu concordo com você. Concordo com você. Inclusive a lanchonete dele estava lotada de irmão lá. Então assim, é isso. A presença de Jesus, ela traz alegria. Não tem confusão, né? Não tem a tristeza, ela sai. Aonde o nome de Jesus chega, a alegria chega junto e há transformação. Então Filipe foi a Samaria e pregou o nome de Jesus. A revista ainda continua no tópico 3, que é o seguinte: a igreja que dá suporte à evangelização. Isso aqui é importante demais e interessante para nós, né? O texto aqui da revista, ele destaca que o conteúdo da pregação de Filipe, assim como está escrito na Bíblia, ele anunciava tão somente o reino de Deus e o nome de Jesus. É o que diz aí.
descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lá no versículo 12 ele diz: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, queridos, o que Filipe fez não foi discurso teológico, não foi discurso filosófico, não foi lá pregar tradição judaica, não foi lá pregar psicologia, autoajuda, terapia, não foi nada disso que Filipe foi fazer lá não. Não que isso não seja importante, não sou contra nada, né, dessas coisas, teologia, autoajuda, psicologia, tudo é importante. Mas o que a igreja tem que fazer é pregar o reino de Deus e o nome de Jesus, porque é isso que salva, é isso que liberta e é isso que traz alegria. Foi o que Filipe fez. Então todas essas coisas são importantes, mas o que devemos fazer é como Filipe, pregar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.